Para falar sobre praticando o perdão pela unidade em Cristo, eu escolhi um texto, o texto de Filemão, um capítulo, que não tem a palavra perdão, nem perdoar, mas é um texto que fala sobre isso. Todo mundo conhece a história, amém, querido? Quem não conhece, hoje à noite vai dar uma lida, ou amanhã à tarde. Não vão não, né? Estou vendo que o irmão fala assim, não, pastor, tem muita coisa para ler, escola bíblica amanhã, tem que estudar a lição ainda, nem preparei a aula. Mas se você tiver um tempo essa semana, leia Filemão. Eu não vou ler todo por causa do nosso tempo, que aliás aquele relógio ali é para gente que tem boa visão. Eu estou vendo que são 8h10. A irmã já roubou 2 minutos meus, que eu estou vendo direitinho, são 10h08. Ou a irmã que está precisando trocar o óculos, mas vamos deixar assim. 8h08, então, significa que quando o ponteiro chegar, está difícil para mim. Alguém tem plaquinha aqui, gente? Não, 5 minutos, não, né? Bem, nós vamos seguir e a gente espera que você seja abençoado até onde a gente conseguir ir. Como é que é a história? Todo mundo conhece a história de Filemão? Filemão é um homem rico, óbvio, tinha escravo em uma casa grande. Geralmente é coisa de gente rica. Alguém aqui tem escravo? Então não tem nenhum rico aqui. Ele naquela época era crente e tinha escravo. Coisa estranha, né? A gente olha para esses textos naquele tempo e fica se perguntando por que Jesus logo não chegou e falou assim: esse negócio da escravidão aí vai acabar, hein? Estou encerrando com esse assunto, não tem mais escravo. Bem, Paulo falou que diante de Deus não há mais servo nem escravo. De alguma maneira a semente para que isto acontecesse estava plantada ali. Mas o fato é que naquela cultura isso podia acontecer. Ele então tinha escravos, porque Onésimo era seu escravo, e ele também tinha uma casa grande, porque tinha uma igreja que se reunia na sua casa. Então era um homem rico, possivelmente um bom cristão. Digo possivelmente porque Onésimo fugiu. Se ele fosse tão bom assim, talvez, não sei, ninguém sabe, não vamos falar daquilo que a gente não sabe. Mas talvez ele não fosse tão bom assim. Mas segundo o relato de Paulo, ele era conhecido por características muito impressionantes. Diz que ele era um colaborador da fé. Aí era um líder, porque a igreja se reunia na sua casa. Ele era um líder que tinha uma fé em Cristo que era comentada pelas pessoas. Ele era alguém que tinha um grande amor por todos os santos e ele reanimava o coração dos irmãos, não é para qualquer um. Era um bom líder por este relato de Paulo. O texto diz no versículo 1, é também nosso colaborador. No versículo 2, ele menciona a saudação à igreja que se reúne em sua casa. No versículo 4, tem ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. O texto, então, deixa claro que tipo de homem era esse. Também fala sobre Onésimo. Fala que Onésimo fugiu, era escravo de Filemão e ele fugiu. Na sua fuga chega até Roma, em Roma se encontra com Paulo. Possivelmente ele até buscou algum tipo de ajuda com a igreja, porque se tinha uma igreja na casa de Filemão, ele então conhecia muitos irmãos e possivelmente procurou ali se aproximar, mas não era convertido, porque Paulo diz que ele é filho dele em suas algemas. Quer dizer, Paulo compartilhou o evangelho de forma mais profunda, agora com Onésimo na condição de homem livre, temporariamente escravo fugitivo, e ele então se converte. Paulo diz agora, ele é um servo do Senhor, é um irmão em Cristo, e Paulo fala com muito afeto sobre Onésimo. E eu quero conversar com você e tentar aprender algumas coisas com o que Paulo está falando a Filemão. Essencialmente, o pedido de Paulo a Filemão é este: você precisa perdoar Onésimo. Ele pede muitas coisas, mas nada disso que ele pede vai acontecer se ele não perdoar Onésimo. E, bendito, eu queria identificar você nesta noite, só para a gente ver se a gente está juntos no mesmo lugar.
eu e você somos Filemão aqui nesta noite, amém? Por quê? Falou que era um homem, fora a parte do rico. Fora a parte do rico, talvez alguns irmãos, os irmãos ricos mesmo, podem levantar a mão aqui? Não os temos, que conste nada. Mas a gente não está tão ruim de vida assim, né, querido? Porque é sábado à noite, você se arrumou, está com a cara alegre. É bem verdade que alguns irmãos não estão, ou estão com sono, ou estão chateados mesmo. Bem, você veio aqui. Isso daqui é a reunião, é a assembleia da associação, bendito. Você veio aqui. Você é um líder, ou você faz parte de uma igreja, ou você está envolvido. Se não se reúne a igreja na sua casa, você vai na igreja onde ela se reúne. Você é alguém que tem fé em Cristo. Você é alguém que ama os santos. Você ama as pessoas da igreja. Não é isso? Coro Elzo Joaquim da Silva. Quem dos irmãos aqui já veio em uma assembleia? Não precisa responder, porque o pessoal do coro geralmente não vem, só quando é convidado. Mas tem alguns aqui que já vieram. Os irmãos não se amam. Para cantar junto tem que se amar. Né, minha irmã? Qual é a sua voz, minha irmã? Contralto, qual é o seu nome? Hermi. Você canta há muito tempo no contralto? Você lembra quando chegou um pessoal novo? Novo convertido, não cantava. A irmã aí no coro, muito tempo, ouve o kit, sabe tudo de cor. Aí vai cantar lá o contralto da música, glória e louvor. Eu cantava, hoje eu não canto mais, para a alegria de todos. Aí chega a bendita do lado aqui, glória e louvor. Falou, não, irmã, não é assim não aqui, ó, glória e louvor. Então foi isso que eu fiz, glória e louvor. Precisa de amor. Precisa, às vezes, até perdoar a pessoa. Irmão, eu te perdoo, porque nós vamos cantar amanhã e a irmã ainda não aprendeu. Tem que ter paciência. A gente precisa se amar. Todo mundo que está aqui é desse tipo aqui, ó, que anima o coração do outro. Porque você está aqui. Se esta associação tem a força que tem, é porque os membros da igreja não deixam o trabalho morrer. É porque o trabalho tem um propósito. É porque você vem para cá com o intuito de colaborar com algo que vale a pena, que tem resultado. Que quando a gente ouve uma homenagem como essa de alguém que amava a associação, sabe o que quer dizer? Ele amava o reino de Deus, ele amava a obra da igreja, ele amava servir. De alguma maneira, todos que estão aqui estão nessa posição. Somos todos Filemão, amém? De alguma maneira. Novamente, só para deixar claro, fora a riqueza. Se somos todos Filemão, nós todos sabemos que perdoar é uma ordem. Nós todos sabemos, no pressuposto aqui desta noite, que perdoar não é uma escolha, não é um sentimento gostoso que a gente tem. É uma ordem de Jesus, é uma ordem da palavra. E quem vem a uma assembleia, vem consciente de que fazer parte de um encontro que envolve outras igrejas, também é necessário perdoar. Tem gente que vem na assembleia, claro, você ainda é o presidente, é o novo presidente, já foi eleito o outro, mas você ainda está presidente. Quem é agora? Pastor Sidney. Está feliz? Sentindo um pouco o peso dessa responsabilidade. Tem gente que vem na assembleia, bendito, para colocar a assembleia em ordem. Ele sabe que eu tenho que ir lá. Se eu não estiver lá, não tem ordem. Porque é um tal de pedir pela ordem, né, bendito? Está tudo tranquilo, tudo seguindo direitinho, a pessoa pela ordem. Eu falo, o que houve? Tudo em ordem aqui, todo mundo sentadinho, a gente está falando direito. Aí a pessoa pede pela ordem e vem e fala do outro assunto. Eu falo, que isso, irmão? O irmão enganou a gente, hein? Está fora de ordem, né? Tem gente que vem para a assembleia também só para ver o que está acontecendo, o que anda pelas igrejas da associação. A pessoa senta e fica só olhando, fulano, Beltrano, rever os amigos, é bom, claro, é um momento especial para isso. Tem gente que vem só no dia da eleição, de terno e gravata, esperando para ver se sobra um cargo aí para ele, né?
vê que vai falando, vai chegando, boa noite, queridos. Parece até que vai ser candidato, vai estar no pleito desse ano, mas de repente é até eleito. E é bom que venha sempre, em todas as reuniões, que faça parte. Mas se você está aqui nesta noite, eu queria te dizer uma outra coisa. Esse tema, quando foi pensado em oração, é porque no dia que a palavra seria ministrada, alguém precisava ser tratado a respeito do perdão. Senão não faz sentido. Se é só para os pastores lembrarem que é um tema a ser tratado na igreja, então eu queria que você abrisse o seu coração. Alguém aqui nesta noite precisa perdoar. Alguém aqui nesta noite precisa liberar perdão. Alguém aqui nesta noite precisa ser tratado por Deus nessa área. Ao pensar nesse tema, é sempre bom a gente rever e a gente lembrar, tem alguma coisa errada, tem alguém que está fora do lugar no meu coração, tem algum sentimento que eu não deveria ter. Então a sua expectativa aqui nesta noite deve ser essa. Deus quer falar ao seu coração e tratar algum relacionamento que você tem. Você, como Filemão, então, entende que a igreja não pode viver em unidade sem praticar o perdão. Você está aqui representando sua igreja e você deve ser um influenciador na sua igreja, para que todos entendam que o perdão é necessário para viver em unidade. Uma pessoa que não libera perdão vive incomodada. Você lembra da última vez que você teve um problema com o irmão, você não perdoou, e você foi para a igreja naquela semana, e você veio por um corredor, e quando você estava andando, o irmão surgiu lá no começo do corredor, e deu um negócio em você, que você entrou pelo banco, fingiu que ia falar com outra pessoa. Ô fulano, parede, não tinha ninguém ali. Você fingiu, você desviou. Você estava feliz conversando, chegou fulano, o semblante mudou. Quem não perdoa vive se escondendo da pessoa, vive evitando o contato. A igreja, para viver em unidade, precisa de perdão. As igrejas, para viverem em unidade, como os irmãos têm buscado viver aqui, precisam de perdão. Porque nas assembleias a gente discorda de ideias, não é isso? Só que às vezes a gente maltrata as pessoas. Para falar da nossa ideia, a gente fala contra a pessoa, às vezes a gente ataca a pessoa, a gente até pode discordar do comportamento dela, mas a gente precisa aprender a andar em consenso. Haverá mais sucesso naquilo que os irmãos querem fazer juntos, se os irmãos chegarem a um consenso, ao mesmo propósito. Se os irmãos quiserem caminhar juntos, se o irmão não vier aqui, a minha ideia foi vencida, eu não vou participar. Decidimos fazer um evangelismo na praça. Estávamos lembrando pela manhã, ali no momento do funeral, de como o irmão Ananias tinha ideias e convicções. Ele podia saber que a ideia dele não ia chegar a lugar nenhum, mas ele ia lá e falava e defendia e achava que tinha uma chance. Vamos voltar com ar livre nas praças. Não, irmão, não vai dar certo. Uma vez que ele falou, vamos botar adesivo da convenção nos carros, para a gente ser lembrado, conhecido. Falei, irmão, botar um adesivo nos carros, uma coisa tão... Não vai dar certo. E às vezes chamava ele no canto e falava, não acredita mesmo nessa ideia aí? Acredita que vai dar certo? Vai dar certo. Ele tinha tanta convicção que eu não acreditava, mas falava, então vai dar certo. O empreendedor, alguém que estava envolvido na obra e tinha suas ideias, colocava. Alguém discordava dele. Ele deixava de participar? Não, ele estava lá junto. Ele não deixava de se envolver. E nem falava duro com a gente também. Tinha hora, né? Duro nas suas convicções. E a gente, daqui a pouco a gente está tudo bem. A gente só discorda de ideia, mas a gente se ama. Você está aqui porque você, meu irmão, nesta noite, precisa ser reanimado para que as igrejas dessa associação e da nossa convenção continuem unidas, ou busquem unidade, ou restaurem a unidade, porque a gente tem que ser honesto. A gente não vive os melhores dias. Vivemos dias piores, mas vivemos dias em que
Alguns pensam que suas ideias são melhores e buscam caminhar naquela direção, deixando os outros de lado. E, obviamente, isso acontece também, inclusive, com a direção da convenção em algum momento da história. Nós precisamos do perdão porque a verdadeira comunhão em Cristo, ela é praticada quando a gente está disposto a continuar junto, apesar de não concordar com tudo. Então, Paulo fala com Filemão e deixa algo claro. Ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, o que ele está dizendo? Filemão, eu vou trazer um assunto aqui, eu vou falar sobre um negócio que eu poderia simplesmente, com a autoridade apostólica, com o conhecimento da verdade, da palavra e da vontade de Deus, dizer para você que você tem que fazer isso, que não é uma alternativa. Mas ele fala: prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O pedido fundamental é esse. Eu poderia dizer para você que perdoar é obrigação, que perdoar é uma ordem, mas eu vou te fazer um pedido em nome do amor. Eu vou te fazer um pedido e quero que você considere que eu sou um velho, mas não é porque eu sou velho e fraquinho não, que eu sou velho, que eu tenho experiência, e que eu estou te aconselhando como alguém que está vivendo as consequências de ser fiel a Deus. Então me escute, porque o meu pedido não é em meu favor, mas é em favor de Onésimo, alguém que era seu escravo, mas que agora é um convertido. O que Paulo está dizendo para ele é o óbvio. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdão não é uma sugestão para o crente. Perdão não é uma ideia que a gente pode pensar em aceitar ou não. Perdão não é uma orientação que a palavra traz. Perdão é uma ordem de Jesus. Perdoar é então uma atitude, não um sentimento que a gente pretende ter. A gente gostaria muito que depois de uma ofensa viesse um sentimento no nosso coração aquecido, trazendo paz, dizendo assim: esta pessoa me ofendeu, mas olha o que Deus está fazendo comigo, e eu agora tenho um sentimento tão bom por ela, eu quero perdoá-la. Ela me deu um tapa na cara, mas não sei o que acontece, que em resposta a esse tapa, o meu amor por ela cresce. Tem gente balançando a cabeça. Olha lá, hein? Não é assim. Se alguém bate na sua cara, bendito, a cara queima. Alguém já levou um tapa na cara aqui? Tempo de confissões, está gravando e tal. Ninguém nunca, só eu. Ninguém nunca levou, só eu. Tinha, sei lá, uns 14 anos, no corredor da escola. Os meninos tinham a brincadeira de fingir que ia passar a mão nas meninas, coisa horrível. Eu era crente, mais ou menos. Eu não fazia isso, mas não sei o que tem na minha cabeça que eu resolvi fingir também. No que eu fui fingir, eu errei a mão. O dedinho pegou numa ponta da saia, ela estava de short. Todo mundo sabia que todo mundo ficava com a roupa da educação física. Mas, bendito, foi um movimento impressionante. No que meu dedo pegou na saia dela, acionou a mão direita dela. Ela voltou e me deu um tapa na cara. E eu fiquei com dor e envergonhado. Eu levei uns 15 dias pedindo perdão para ela. Graças a Deus ela me perdoou. Mas é um negócio que queima a alma, queima o rosto, queima os cabelos. É um negócio impressionante. E você acha que a gente fica com... preciso perdoar. Não, a gente quer matar a pessoa. A gente de repente vira armamentista. A gente pensa em ter uma arma. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos falar sobre isso. A gente quer paz na igreja. Eu e você, a nossa resposta é uma resposta de raiva. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos bate, quando alguém tira o que é nosso de direito,
E o que Paulo está falando para Filemão é justamente: olha, eu sei que você tem direito, eu sei que ele é seu escravo, eu sei que você poderia e teria toda a razão em não receber este homem, ou de puni-lo e de cobrar tudo que você precisa, mas eu estou pedindo a você o óbvio, para um crente como você, para um homem de Deus como você. Você precisa obedecer. Eu não estou pedindo para você gostar de Onésimo, para você achar que ele agora é gente boa, para você sentir carinho por ele. Estou pedindo para você obedecer a Jesus e restaurar o relacionamento com ele. Perdoar não é uma opção na vida do discípulo. Perdoar é dever do cristão. Não é mérito também. Eu sou uma pessoa perdoadora, que é um prêmio, não vai ter. Porque você está fazendo o que ele mandou fazer. Perdoar é muito difícil. Quando eu era um junior, tinha uns 10 anos, tinha um pastor muito famoso aqui no Rio de Janeiro, não vou falar quem é. Tem que medir as palavras, porque algumas pessoas me conhecem, sabem de onde eu era. Não estou falando que era, de onde eu era também, não falei nada. Me enrolei agora. Pastor famoso. E ele foi nos visitar, eu morava em Araruama. Eu nasci aqui no Rio, passei até os 14 anos em Araruama. E ele foi nos visitar com sua família, de vez em quando isso acontecia. E então eu fiz algo terrível. Me arrependo muito, já me arrependi, Deus já me perdoou. Mas de vez em quando, bem de vez em quando, tipo raramente. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 60 anos. Então quando eu tinha 10, ele tinha 70. Mas ele era muito esperto. Só que ele botava muitas notas na carteira dele e deixava guardado. E muito raramente, eu às vezes não tinha dinheiro, ele não dava, eu ia lá, pegava uma daquelas notas que tinha mais, pegava na carteira. Ladrão. É meu apelido. Bendito, peguei então, porque íamos para a praia, e eu falei, preciso do dinheiro, porque vou ficar lá na praia, vou lá com o pastor, com a família dele, meu pai não ia, preciso do dinheiro aí, gente, que é isso? O pessoal não tem dinheiro? Criança, né, sem noção, que vergonha, estou falando isso daqui envergonhado. Tem criança aqui não, né, para não dar mau exemplo também, né, influenciar. E aí peguei aquele dinheiro então para comprar alguma coisa. E eu falei, e agora como é que eu gasto? Porque eu não tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa também inteligente desde pequeno. E aí então chegamos na praia, saí do carro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro, vou jogar no chão. E eu vou falar, achei aqui. Dinheiro aqui. Então eu saí do carro, saí logo assim na frente dos outros, né? Saí e tal, fui logo na frente do carro, então joguei assim, dei um passo para cá, dei um passo para cá, e achei aqui 10 reais, não era cruzeiro. Achei aqui 10 cruzeiros. Quando eu falei achei 10 cruzeiros, o filho do pastor era um adolescente. O senhor era esperto, ele era mais. Ele falou, é meu. Ele com uma blusa dessa de abrigo, com um bolso aqui, falou que é meu. Quando eu fui aí, caiu aqui do meu bolso. Aí eu... Você foi ali? Eu fui aí caiu aí do meu bolso, me dá aqui. Aí eu entreguei, falei, o que eu falo? Ele não foi ali, ele saiu depois de mim, é impossível ele ter ido ali, mas eu não consegui articular. Que eu planejei o roubo, mas não como eu ia desenrolar. Bendito, eu fiquei sentado o dia todo. Ele comprou pipa, comprou linha, ficou soltando pipa, comprou picolé, comprou refrigerante. Eu falei, o pai dele não sabe que ele também tem dinheiro? Esse pastor cego. E eu fiquei ali, foi uma lição para mim, que eu aprendi o quê? Ladrão que rouba ladrão, solta pipa de montão. Aquele dia eu aprendi isso. E eu fiquei pensando assim, ele não é só ladrão, ele levou meu dinheiro, que eu tive tanto esforço. Que perdão que eu queria oferecer para ele? Nenhum. Queria condenação máxima, eu queria que ele fosse preso, a polícia aparecesse. Esse cara está gastando muito dinheiro aqui na praia, hein?
desconfiado, onde você arranjou esse dinheiro? Eu falar, ele disse que achou ali, mas não é dele não, eu estou sabendo. Quando a gente vê o mal fazendo algo, mas quando o mal está fazendo um mal contra um outro malvado, aí, e o malvado é a gente, aí parece que perdoar ganha outras dimensões, sabe por quê? A gente tem que perdoar, porque o criminoso somos nós. Porque nós começamos a errar. Então, não tem mérito para quem quer perdoar. Você tem que fazer aquilo que Ele mandou, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Portanto, Filemão tinha que praticar o perdão, porque em Cristo, Filemão e Onésimo eram iguais. Se começamos a nossa noite sendo Filemão, eu queria dizer que eu e você também somos Onésimo. Porque nós somos ladrões também. É claro que você está pensando, não, eu nunca roubei nada, eu não fui igual você. Mas tu mentia, tu batia na tua irmã, sim ou não? Não, ninguém fala nada. Aqui todo mundo é santo. Deixa quieto. Depois eu vou perguntar para o pastor como é que é essa história. Mandar uns santos lá para a igreja. Naquele contexto social, cultural, em que o escravo podia ser alguém que um crente pudesse ter, Onésimo era um servo de Filemão. Naquele contexto, eles não eram iguais. Naquele contexto, até então, por mais que Filemão fosse um líder da igreja, de alguma maneira, ele achou que não precisava mudar essa estrutura. E fato é que a maioria dos crentes entendeu que não precisava deixar de ser senhor dos escravos. Era uma questão cultural muito complicada. Liberar um escravo poderia gerar uma grande dificuldade na vida daquela pessoa também. Mas talvez ele não tivesse tratado Onésimo com toda a honra que ele pudesse tratar uma pessoa. Onésimo ainda não era seu irmão. E o que Paulo está falando agora para ele, olha, Onésimo, agora ele se converteu, agora ele entregou a vida a Jesus, agora ele foi liberto, agora ele não é mais escravo, agora diante de Deus você e ele são iguais. Agora o prejuízo que você teve, ele teve algum prejuízo? Quando Paulo fala, os intérpretes vão dizer, então pode ser um prejuízo, ele pode ter roubado alguma coisa valiosa, algum valor, algum dinheiro. Como é que ele ia viajar, chegar até Roma? Ele poderia ter pego algum documento, alguma coisa importante, ou o prejuízo poderia ser o próprio dia. Na lei romana, então, se você hospedasse um escravo de outra pessoa, você deveria ressarcir a pessoa pelos dias que você esteve com esse escravo. Ou o prejuízo da própria realidade do escravo. Você tem um escravo, ele vale um valor. Paulo está dizendo para ele, olha, eu sei que você, com o seu prejuízo, acha que está acima de Onésimo, que você é alguém que merece o ressarcimento, que você é alguém que precisa ser confortado pelo prejuízo que você teve. E Paulo está dizendo, mas não é mais assim, Onésimo e você agora são iguais. Então eu peço que você o receba como se recebesse a mim, receba para que haja a restauração da posição dele, e você pode ir além disso. E obviamente Paulo talvez esteja sugerindo que ele seja liberado, porque Paulo vai até falar assim, ó, ele é mais útil aqui comigo, eu estou te mandando ele, mas ele é mais útil aqui. Se você for um cara que entendeu o que eu estou falando, libera ele e deixa ele voltar para me servir. Porque Onésimo estava servindo muito bem a Paulo. A diferença entre Onésimo, entre a gente aqui em Cristo, nós somos iguais. Nós temos capacidade de fazer o mesmo mal. Mesmo mal. Talvez em áreas diferentes. Talvez sim, você nunca pegou o dinheiro na carteira do seu pai, mas você fez outras coisas que eu nunca fiz. Eu fico olhando hoje em dia como alguns adolescentes falam com as mães, como alguns juniores respondem aos pais. Bendito, na minha época não era assim, eu não sei na sua.
Na minha época eu sentava aqui, se eu ficasse conversando muito, minha mãe de longe falava assim, ó. E eu já sentia aqui. Ela tinha um poder que de longe ela conseguia me dar um beliscãozinho. E eu, cala a boca aí, rapaz. Fica falando comigo. Eu, hein? Só de olhar, responder a minha mãe uma palavra grosseira, jamais. Nem pensar, bendito. Hoje em dia eles falam. Fala, a culpa é dos pais. É dos pais, é do nosso tempo, é da mídia, é do inimigo que está trabalhando a vida dos jovens de tal maneira, dos influenciadores, mas era diferente. Não sei se para você era assim, mas bendito. Você fazia coisas erradas. Você não era bonzinho. Alguém que já brigou na escola? Oh, bendito, vamos começar aí a falar a verdade, hein? Aqui, pelo menos confessa aí. Pronto, aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, tá vendo? Aqui, falou as mulheres aí, ó, chegando aí também. A irmã falou assim, eu já briguei 4 vezes, não é isso não, né, irmã? Só levantou a mão. A gente tinha problemas, tinha dificuldades. Ninguém era tão bonzinho quando a gente fica aqui se olhando. Você tinha que ver. Eu ia falar aqui de uma pessoa, mas não posso falar. Ainda bem que eu lembrei na hora, que era da minha sogra, não posso falar dela. Eu amo minha sogra, por isso que eu não vou dar esse mole aqui de falar dela. Já falei, agora eu vou falar. Minha sogra, quando era pequena, era braba. Não podia. Ela não levava desaforo para casa. Ela era forte e ela resolvia os problemas dela. Só isso que eu vou falar, pronto. A questão, bendito, é que eu e você temos capacidade de fazer o mal. Eu e você temos capacidade de agir contra as pessoas e as pessoas falam assim, quem é você? Que amiga, o que houve? Como é que tu falou isso tudo na cara da pessoa? Que grosseria. Tu falou até uns 2 palavrões. Nunca te vi. Não tem horas que a gente se espanta com os outros? Pior, não tem hora que a gente se espanta com a gente? A gente fala assim, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui falar isso? Como é que eu fui pensar isso? A gente surpreende com a nossa maldade. Nós somos iguais. Nós somos iguais nas nossas fraquezas e possibilidades de cair. Mas deixa eu te falar, nós também somos iguais na possibilidade de acertar, de fazer o bem. Nós não estamos limitados àquilo que nós aprendemos na nossa história, repetimos na nossa família. Nós podemos fazer diferente, nós podemos e devemos ser melhores. O que Paulo está dizendo para Filemão, você é líder, você é gente boa, você é crente, mas agora eu estou desafiando você a ir além. Eu quero que você entenda que você é o senhor de Onésimo, ele é seu escravo, mas agora diante de Cristo vocês são iguais. Receba ele do mesmo jeito que você fosse me receber. Então, se você se acha melhor que eu, trate-o mal. Agora, se você acha que a gente é igual, ele é igual a gente. Você pode fazer o mal e fazer o bem. O que você precisa aprender é a perdoar as pessoas, porque elas são iguais a você. Elas podem fazer o mal e podem fazer o bem. Infelizmente, alguém fez mal a você. Infelizmente, alguém ofendeu você. Infelizmente, talvez você esteja carregando uma dor, um relacionamento difícil e você precisa resolver isso. Talvez Deus queira que você faça isso nesta noite. Paulo tinha uma vantagem no seu pedido. Paulo está falando com Filemão sobre Onésimo e dá claramente a entender que Onésimo estava arrependido. Paulo suplica por ele e fala assim, olha, ele está arrependido, se ele pudesse, ele até pagava a dívida, mas ele não tem como pagar, então põe na minha conta, eu pago por ele, porque ele está com o coração no lugar certo. Você tem que ver como ele me serve aqui, como ele foi transformado, você tem que ver como ele é bom. A pessoa foi transformada pelo amor de Deus e agora Paulo tem consciência de que Filemão levou um prejuízo e que ele precisa ser ressarcido. Então Paulo está falando, olha, ele não falou isso, mas ele quer dizer isso. Você não está vendo
como Onésimo está arrependido. Então eu estou te mandando ele, eu estou te mandando essa carta para te dizer que se você não acreditar no arrependimento dele, eu pago o prejuízo. Porque se você acreditar, Paulo sabe, eu não vou precisar pagar nada, porque o arrependimento sincero é algo precioso. Paulo pede para Filemão levar o prejuízo. Eu perguntei aqui se as pessoas brigaram na escola. Se brigaram e os irmãos já confessaram. Então isso era uma pegadinha. Agora que eu sei que você brigou, eu vou te colocar numa situação. Você lembra do seguinte? Se no primeiro dia você apanhou, porque todo mundo falou que brigou, eu quero saber quem apanhou. Quem apanhou aqui? Apanhou. É difícil. Apanhou, né, irmão? Como é que é seu nome mesmo, querido? Márcio. Doeu, né? Foi. Um dia você apanhou. Aí você foi para casa. E aí, que sonho que você teve naquela noite? Você lembra? Os piores, né? Bendito, deixa eu te contar uma história. Onde eu morava, tinha um menino chamado Xixinho. Se você for na minha igreja, todo mundo conhece Xixinho, que eu já contei sobre Xixinho. Xixinho era um dos adolescentes mais ruins da face da terra. Eu conheço muitos adolescentes ruins na face da terra. Ele era ruim, ele era forte. E você estava jogando bola na praça. Ele chegava, entrava no campo e falou: quem vai sair? Eu quero jogar. No começo, que a gente não entendia o potencial de Xixinho e nem o coração dele, ele falou: você não vai jogar não. Então, ele pegava a bola, isolava no matagal e depois batia uns 3 ou 4. Bem, logo, inteligente como a gente era, entendeu quando Xixinho chegasse, ele tinha que jogar. Tinha sempre vaga, era sempre da linha. Estava jogando bola de gude, triângulo. Não. Pessoal, que tudo criado em apartamento. Eu não era muito bom, mas a gente estava jogando 15 bolas no triângulo. Xixinho chegava, acabou. Passava. Não, rapaz, de quem passar a mão e sai correndo. Ele chegava aqui, olhando para a nossa cara, botando as bolas aqui na bolsa. Que eu ia falar o quê? Xixinho era um grande bandido, só que lá em Araruama, naquela época, não usava arma. Todo mundo tinha medo de Xixinho. E eu tinha um ódio de Xixinho. Um ódio. Meu sonho, minha mãe falava assim: a gente vai voltar para o Rio, para você estudar, enquanto tiver. Eu tinha um sonho. E meu sonho, talvez parecido com o seu, era, quando eu estiver indo, a gente tem que ir, a mudança, eu falava para minha mãe, tem que ser em caminhão aberto. Que caminhão aberto? Não, tem que ser em caminhão aberto. Eu só falava isso, que eu não ia contar tudo para ela. Porque meu sonho era ir atrás do caminhão, junto com toda a mudança, sentado lá atrás. E quando passasse pela praça, eu ia falar: Xixinho, ele está indo embora, tenho aqui um presente para você. Vem cá, Xixinho. Bendito, segura, isso que são cenas fortes. Meu sonho era eu sentado aqui, eu ia ter aqui um tijolo. Quando Xixinho chegasse perto, eu ia atacar o tijolo na cabeça dele. Era uma ideação de assassinato. Eu estou falando a verdade. Eu era um adolescente, supostamente convertido aos 9 anos, mas não é verdade, eu me converti aos 16. E eu pensava nessa vingança. E de alguma maneira, eu não sei se naquela época eu tinha esse conhecimento, mas Romanos 12, 19 parecia ter algum sentido. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Eu falava: faz de mim um instrumento da tua ira, para eu resolver esse negócio, esse ódio com o Xixinho. Eu detestava ele com todas as razões, porque Xixinho era alguém que, se eu quisesse perdoar, ia ter que perdoar todo dia. E aí Onésimo está arrependido, e Filemão precisava perdoar ele por um erro, e ele não ia fazer mais. O problema, bendito, na igreja é que a gente às vezes precisa perdoar a gente toda semana. Toda semana o irmão vem lá. Tu quer paz com ele, ele não quer paz com você. Você quer resolver o assunto, ele não quer resolver. Ele é complicado, ele é difícil.
Graças a Deus, ninguém está fazendo assim, porque não tem gente assim. Que bom, nos livramos nesta noite. Tem gente que desafia você. Tem gente que parece que Deus colocou no teu caminho para te tratar. Que é complicado, é um vizinho complicado. Bendito. Está gravando? Está transmitindo? Tem vizinho difícil. Tu imagina que 3 horas da manhã a pessoa arraste os móveis? Não é em cima de mim, eu acho que são 2 andares acima. A pessoa que mora embaixo fala assim: não sei mais o que fazer, porque reclama, fala e não resolve. Tem gente que desafia. Recentemente, vendo uma reportagem do vizinho lá, malhador, que deu um soco na cara do síndico. Vocês viram? O síndico desmaiou, quase morreu. Tem gente que está na tua vida para destruir a sua vida. Parece que a pessoa foi enviada pelo inferno, mas não foi, bendito. Não foi, sabe por quê? Eu e você precisamos aprender a perdoar todo dia, e Deus está nos preparando para coisas que virão. Então, não importa se é na igreja, se é entre os vizinhos, perdoar é algo que tem a ver com abrir mão do ressarcimento todo dia. Abrir mão e levar o prejuízo muitas vezes todo dia. Agora, quem está falando sobre isso com Filemão é Paulo. E deixa eu lembrar uma cena da vida de Paulo. Paulo ia fazer a segunda viagem. Na primeira viagem, João Marcos foi. No meio do caminho ele foi embora. João Marcos, primo de Barnabé. Na segunda viagem, então, ele fala: Barnabé, vamos lá visitar as igrejas. Barnabé falou: vamos sim, vou chamar João Marcos aqui. Não, chamar João Marcos não. Não, vou chamar ele, rapaz, já foi restaurado, então não vai não, porque ele abandonou na primeira, a gente não vai levar. Ele falou: a gente vai levar. Não foi, a discussão não foi bem assim, mas o texto diz que eles se desentenderam de tal maneira que eles não foram juntos, eles separaram. João Marcos foi com Barnabé para Chipre, e então Silas foi com Paulo para outro lugar. Sabe o que Paulo aprendeu ali? Primeiro, Barnabé deve ter falado com ele assim: rapaz, quem é você? Tu estava aí largado no mundo, eu que fui te buscar lá, rapaz. Eu fui te buscar, eu que te apresentei lá. Eu mostrei para você que Deus é um Deus de segundas chances, de oportunidades. Agora o menino aí desistiu, você não quer mais levar? Eu tenho no meu coração, Barnabé falou: Paulo, tem que crescer e amadurecer, bendito. Está se achando já. Fez uma viagem aí, não. Vai sozinho que eu vou aqui com ele. Sabe o que Paulo e Barnabé aprenderam? Às vezes a missão vai ser cumprida, mas a gente não vai andar junto. E eu queria te dar uma notícia, bendito. Tem situações em que você vai perdoar, mas não vai mais andar junto. Tem gente que fica com o coração doído: ah, não perdoei então. Não, bendito, trabalho perdão, o sentimento vem, mas não dá. Sabe por quê? Não tem mais o mesmo propósito. A pessoa vê o mundo de forma diferente de você. A pessoa tem valores que são diferentes dos seus. Ela gosta de falar mal, você não quer mais essa vibe na sua vida, e você não pode mais andar junto com ela. Não quer dizer que você vai deixar de ser amigo, vai maltratar, não vai dar bom dia, boa noite. Quer dizer que você não vai mais comungar ali, andar todo dia junto. Deus pode fazer um milagre? Pode, mas aí está na esfera do milagre. Por enquanto, Ele ordenou você a perdoar. E não a ficar de boas e ter um amor profundo, um gostinho assim de eu quero ficar junto com essa pessoa que só me aborrece. Tem horas que não dá. Eu sei que seu pastor pode falar outra coisa domingo. Acontece. Mas eu queria te dizer que às vezes não dá. Às vezes não dá nem para andar junto do pastor. Desculpa aí, gente. Não, mas você senta, a palavra vem, você vai falar com ele, ele fala: não se meta, quem é a estrela da igreja sou eu. Dá para andar? Não dá. Não, mas Deus me deu a missão, vou ficar aqui para mostrar a verdade sobre esse pastor. Deus te deu? Vamos consultar alguém aí sobre isso. Sabe por quê? Deus, não sei, eu acho que Ele não costuma trabalhar assim não. Eu acho que Ele resolve com cada um. Ele está precisando de ajuda, assim, que você está achando que você vai ser a mão de Deus, vou derrubar esse pastor.
Sei não, hein? Sabe por quê? Porque pastor também erra. Pastor também é limitado. Pastor também se arrepende. E pastor também é perdoado. Portanto, deixa Deus fazer o trabalho dele, porque ele vai quebrantar esse bendito e vai moer ele. Amém. Para ele ser corrigido. Mas não é a nossa missão. Às vezes a gente tem que ter maturidade e falar assim: pastor, eu vou caminhar um tempo em outro lugar. E às vezes quando você falar isso para ele, eu falo: por quê? Aí você fala com honestidade: eu estou com dificuldade disto com o pastor. Ele vai falar: vamos conversar. A gente não acredita no que Jesus disse: quando vir teu irmão pecando, vai conversar com ele, ganha teu irmão. A gente acha que pastor não pode ser ganho. Igrejas, continuem unidos em Cristo. Deem outra chance a seu irmão. Continuem acreditando que vai dar certo. Essa pessoa que é difícil todo dia, creia que ela vai em algum momento ser transformada. Tem gente que decide não perdoar. Você vai sofrer. Você vai viver amarguras, você vai ter muita dificuldade na sua vida. E a primeira dificuldade você vai ter com Deus, porque Ele fala assim: olha, eu não vou perdoar os seus pecados. Não é o pecado para condenação, não. Se está perdoado, você vai para o céu. É o pecado da comunhão, do dia a dia. Se você não perdoar seu irmão, você só tem um assunto com Deus: esse problema. Fala: Senhor, abençoa o meu dia. Ei, que isso? Aí falando de outras coisas, não. E fulano? Não, o Senhor me abençoa, vai ser... Não. Primeiro vamos resolver esse problema. De vez em quando ele fala assim: tá bom, vai lá, vou te dar essa bênção aí. Quando você voltar a gente conversa. Parece, né, que é assim. Porque quando eu não perdoo o meu irmão, ele não vai me perdoar. Ou seja, a minha comunhão vai estar quebrada. E eu preciso de comunhão com ele, porque eu quero andar em unidade. Eu quero ser igreja que anda em unidade. Às vezes a gente quer resolver um problema superficialmente. Isso não vai dar certo. Eu lembro de Gugu. Gugu era meu amigo nesta época também. Só tem amigo com os nomes, né? Xixim, Gugu. Deixa eu te dar uma notícia, Mariel. Gugu era primo de Xixim. Mas Gugu sofria igual todo mundo. Moral nenhuma, sofria igual todo mundo. Eu, Gugu e minha irmã estávamos brincando. Lá em Araruama ainda tinha muitas valas, né? A gente chama de vala, que é o esgoto aberto. E aí umas amendoeiras que ficavam assim sobre as valas. E nesta noite nós tivemos uma ideia muito interessante, muito boa. Vamos pular a vala, pendurados na amendoeira. Então um balançava e pulava a vala e tal. E minha irmã foi. Quando ela foi, bendito, ela estava com um vestido novo. Olha só os detalhes. Era laranja com florzinhas brancas. E aí ela pulou, o galho quebrou e ela caiu dentro da vala. E uma mancha aqui mais escura, vala, né, queridos? Esgoto aberto. Eu não vou falar o que é. Bem, as manchas mais escuras aqui. E a gente falou: e agora? Porque você tem que lembrar que quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos. Quando, né, eu tinha 10, ele tinha 70. Ele foi policial e era baiano. Então, a coisa da disciplina era uma coisa muito regrada, né, queridos? Tem que parar de falar mal do meu pai. Ele era muito bom. Mas era uma característica. Tem gente aqui que está rindo que bateu em filhos com palmatória também. Vamos confessar hoje. Há perdão para você. Bem, a gente com medo danado. Xixinho era... Gugu era muito pobre. Casinha de Gugu, então, era de sapê. Mas morava perto da gente. A gente falou: a gente tem que limpar isso. Gugu, vamos na sua casa. Aí chegamos lá: como é que vamos pegar água? Porque tua mãe não pode saber que a gente caiu dentro da vala. Porque ela vai contar para meu pai e o negócio vai dar ruim. Então o Gugu falou: não, deixa comigo. Falei: então vai lá, Gugu. Gugu foi, passou na sala. Oi, gente, a sala aqui, a cozinha logo aqui, né? Pegar água aqui para os meninos aqui. Aí veio com a caneca. Aí chegou lá,
É o que dá, vamos ver aí. Jogamos a água. Achando que ia limpar, espalhava assim. Falou, não está dando certo. Gugu, pega mais água aqui com o pessoal aqui. Ele trouxe uns 3, uns 4, a gente foi jogando, foi esparramando, a gente passava a mão. A gente falou, não vai dar, está piorando, está fedendo mais. Fomos para casa, apanhamos de praxe, eu não lembro muito direito, não sei se eu desmaiei, estou brincando, não. Sempre era controlado. Tem horas que a gente quer fazer assim, com problemas sérios. A gente quer, não foi nada não, tá bom, irmão. Mas se não foi nada, não precisa perdoar, né? Quem não tem culpa não precisa de perdão. Ah, não, irmão, deixa, não vamos. Tem que tratar, bendito, senão o negócio de esgoto espalha. Fica pior, contamina. E aí, contaminados, a gente não consegue conviver porque fede. Porque não é normal uma igreja andar enferma, em que o irmão senta do lado do outro e tem coisas numa agenda oculta contra o outro, porque não tem coragem de falar e tratar e não perdoa. Nós precisamos ser uma igreja que se prepara para este ano. Este ano nós vamos ser desafiados a ser a igreja de Cristo. Eu desafio você a amar seus irmãos que não pensam igual a você na área da política. Pare de julgar os seus irmãos porque eles acham. Deixa eu falar uma coisa aqui bem honesta para você. Quem é crente de verdade pode ter um pensamento mais à esquerda sem concordar com tudo. Não é que a pessoa concorde com tudo que está lá, mas alguns pontos do Evangelho se aproximam um pouquinho mais da esquerda, enquanto vários outros se aproximam um pouquinho mais da direita. E o Evangelho está acima da direita e da esquerda. E nós não somos uma igreja que vai se vender aos palanques de tantos pastores que estão aí tentando manipular a igreja. Aí você levanta e fala com o seu pastor, pastor, como nós vamos ter a nossa postura aqui? Olha, meu irmão, a gente vai fazer assim, a gente vai receber um irmão, um pastor, a gente vai dizer, como foi feito ontem, que eu vi. Aqui está o pastor Josias, ele vai ser candidato, vamos orar para que Deus o abençoe. Pronto. Não, irmãos da igreja, a associação, vamos votar no Josias. Não é isso não. A gente ora pelos irmãos que estão aí no pleito, mas a gente deixa que a vontade de Deus seja feita. E vota com consciência. E vota buscando acertar. Mas eu alerto, irmãos, associação, não se deixe dividir, porque o inimigo vai usar o pleito desse ano para tentar dividir a igreja. Perdoe seu irmão porque ele pensa um pouco diferente, mas caminhe junto com ele, porque nós fomos chamados para isso. 1 Pedro 4,8 eu termino. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pedro escreve o que Paulo está dizendo para Filemão. Filemão, eu estou te pedindo no amor, porque o amor encobre os pecados. Sabe que quando a gente espera que Deus faça a justiça, Ele nos diz que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Ele nos perdoou sem merecer, e Ele vai perdoar essa pessoa que te ofendeu também. E se ela não se arrepender? Faça a sua parte, perdoe, e peça para Deus te dar a alegria de um dia poder se reconciliar com ela. E se não der, a gente não consegue mais. Enquanto for da sua responsabilidade, procure andar em paz com todos. Se o outro não aceitar a paz, querido, em um outro tempo, ore por ele, tente voltar, mas às vezes a gente não consegue. Não carregue um peso que você não precisa levar. Queridos, muito obrigado por esse tempo de compartilhamento. Eu sei que os irmãos sabem que esse é um tema muito difícil, um desafio muito grande na vida. Eu perdoei Xixim,
e uma notícia que não é tão boa. Xixinho se tornou em um bandido, um criminoso. Recentemente, então, eu busquei, porque eu falava tanto sobre Xixinho, e eu falei, gente, alguém sabe em Araruama, amigos e tal, como é que, o que aconteceu, Xixinho, na esperança de um dia encontrá-lo, que Deus transformou a vida dele? Não foi assim. Ele foi assassinado há alguns anos, porque estava envolvido nesta vida. Gugu não, Gugu, gente boa. Gugu está bem. Eu não sei quem é, mas você sabe. Deus tinha algo para o seu coração. Não é algo para você, não estou pedindo para você sair daqui, olha, ai meu pai, e agora o que eu faço? Peça a misericórdia do Senhor. Lembre-se o seguinte: quando Ele amou você e perdoou você, você era um miserável, você não merecia nada, e você recebeu de graça. Ele pagou o preço pela sua vida, Ele te amou do jeito que você era. Aí você se lembra o seguinte: eu fui perdoado, como eu posso reter o perdão para alguém que esse Cristo também amou e perdoou? Então, querido, estamos no mesmo barco. Filemão, Onésimo, somos todos nós hoje. Que Deus nos abençoe. Xixinho não, estou só xixinho. Xixinho partiu. Que Deus abençoe os irmãos. Podemos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, muito obrigado, porque esses irmãos desejam viver uma vida que te agrade, desejam perdoar, também desejam pedir perdão. Diante de ti, Senhor, colocamos o nosso coração. Há algo que a gente esqueceu, uma pessoa que a gente deixou para lá. Nos falta a memória certa para que a gente resolva isso. Ajuda-nos nesta noite, Espírito Santo de Deus. Traz a mente. Primeiro cura-nos, Senhor Deus. E visita esta pessoa onde ela está. De alguma maneira, prepara o coração dela para essa conversa. Prepara o coração dela, Senhor. Quebranta o coração dela. Faz um milagre na vida dela também. O que nós queremos é viver em paz e em unidade. Nós queremos colocar em prática e obedecer, praticando o perdão. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém.